Viver em um cruzeiro. Ah, isso soa como o sonho de consumo de qualquer brasileiro que adora uma boa viagem, não é mesmo? Acordar todo dia com aquela vista deslumbrante do mar, estar sempre em um lugar diferente, com a comida à vontade e sem ter que se preocupar com aluguel, contas ou o corre-corre do dia a dia em terra firme. Para muita gente, essa é a própria definição de liberdade, como umas férias sem fim no Caribe ou uma viagem eterna pelos fiordes da Noruega. Mas e se essa viagem parar de ser só férias e, de repente, virar a sua casa? Depois de meses acompanhando pessoas que vivem, parcial ou permanentemente, em navios de cruzeiro, minha visão mudou completamente. Por trás de todo o glamour, das piscinas e dos coquetéis, existe uma realidade bem menos brilhante, cheia de sacrifícios, solidão, estresse e problemas que quase ninguém comenta. Afinal, nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado. Este vídeo não quer acabar com os seus sonhos, mas sim mostrar o outro lado de um estilo de vida que parece perfeito, até você vivenciá-lo. É como espiar por trás das cortinas de um grande espetáculo. Viver mudando-se constantemente, esse é um dos maiores desafios. Uma das realidades mais exaustivas da vida em um navio de cruzeiro é que, para manter os custos baixos e evitar a monotonia, é preciso trocar de navio constantemente. Isso não acontece uma ou duas vezes por ano, mas sim repetidamente. É como um dança dos famosos sem fim, mas no mar, trocando de palco a toda hora. Algumas pessoas trocam de navio mais de 20 ou 30 vezes por ano. É fácil perder a noção de qual navio é seu lar no momento. Cada troca significa fazer as malas, desembarcar, ir para outro porto ou terminal e fazer o check-in novamente. É um ciclo interminável de chegadas e despedidas. Não importa o quão experiente você seja, o processo nunca é menos cansativo. Às vezes você se sente como Sísifo, empurrando a mesma pedra morro acima, de novo e de novo. Além disso, isso te força a viajar com pouca bagagem, porque tudo o que você possui precisa viajar constantemente com você. Minimalismo aqui não é só uma moda, é uma questão de sobrevivência. Com o tempo, essa vida nômade deixa de ser leve e começa a pesar. A leveza do ser dá lugar a uma certa gravidade. A sensação de não ter um lugar estável, nem mesmo um flutuante, gera um cansaço acumulado difícil de explicar. Você se sente desenraizado, como uma árvore sem chão. Isso não é apenas físico, mas também mental. Você está constantemente pensando na próxima etapa. Você está sempre pensando no próximo navio, no próximo porto, no próximo embarque. É um planejamento e uma preparação constantes que podem esgotar os nervos. O seguro de saúde é um problemão, gente. Viver em cruzeiros por longos períodos traz um desafio gigantesco. O seguro de saúde. A maioria das seguradoras só cobre viagens de curta duração, geralmente entre 60 e 90 dias. Qualquer coisa que passe disso vira uma complicação. Fica caríssimo ou, simplesmente, impossível de segurar. Quem vive em cruzeiro é obrigado a fatiar a vida em blocos de tempo, desembarcar periodicamente e contratar novos seguros. Isso não só quebra a continuidade da viagem, mas aumenta consideravelmente os custos anuais. Mesmo pessoas jovens e saudáveis acabam pagando milhares por ano só para ter cobertura. A contradição é clara. Quanto mais tempo você passa no mar, mais essencial é o seguro, mas também mais difícil é conseguir um que seja acessível. Essa realidade faz com que muitos repensem seu estilo de vida ou assumam riscos que, em terra firme, jamais aceitariam. Entretenimento limitado a longo prazo. Embora os cruzeiros ofereçam uma variedade de opções de entretenimento, estas são geralmente projetadas para estadias curtas. A longo prazo, as opções encolhem consideravelmente. Os canais de televisão são limitados, transmissões de esportes ao vivo nem sempre estão disponíveis, e acompanhar suas séries ou programas favoritos se torna uma verdadeira gincana.
Para os fãs de esportes ou amantes de conteúdos específicos, essa limitação rapidamente se faz sentir. Você se sente como um peixe fora d'água. Muitas vezes, é preciso se contentar com resumos, resultados atrasados ou simplesmente perder eventos importantes. Com o tempo, essa falta de acesso cultural e midiático cria uma sensação de isolamento do mundo real. O entretenimento deixa de ser uma distração e se torna um lembrete constante de que você está vivendo em uma bolha. Uma bolha confortável, sim, mas cada vez mais desconectada do que acontece lá fora. Internet caro e desconexão digital. Uma das maiores revelações ao viver em um navio de cruzeiro é o acesso à internet. Os pacotes de Wi-Fi a bordo são caríssimos, e uma assinatura anual pode detonar o orçamento. É como se você estivesse no meio do Pantanal, sem sinal. Por isso, muitos que vivem em navios de cruzeiro optam por pagar apenas ocasionalmente. Isso significa passar longos períodos offline. Às vezes, a gente se sente numa máquina do tempo. E isso não afeta apenas as redes sociais, mas também e-mails, burocracias, o planejamento de futuras viagens ou o contato regular com amigos e família. É como ser cortado da praça digital do bairro. Em caso de problemas ou emergências, você nem sempre tem acesso imediato às informações de que precisa. Isso pode dar um friozinho na barriga. Paradoxalmente, a falta de conexão é mais sentida quando você se sente sozinho ou precisa organizar a próxima viagem. Aí, você deseja uma internet rápida, como quem deseja uma caipirinha gelada em um dia quente. Depender de Wi-Fi gratuito no porto ou de conexões ocasionais gera uma sensação constante de restrição. Você fica correndo atrás do sinal como o Saci Pererê atrás do redemoinho. Em um mundo hiperconectado, viver sem conexão constante nem sempre é uma experiência libertadora. Às vezes, é mais como uma abstinência digital. O problema constante da lavanderia. Algo tão trivial como lavar roupa se transforma num desafio diário quando se vive em um navio de cruzeiro. Nem todos os navios têm lavanderias self-service, e quando têm, geralmente estão lotadas. Entregar a roupa para o serviço de lavanderia do navio é uma opção, mas é cara, e a longo prazo, os custos aumentam significativamente. Isso te força a buscar soluções alternativas. Alguns aproveitam as paradas em terra para usar lavanderias locais. Outros alugam acomodações em terra firme apenas para lavar suas roupas entre um cruzeiro e outro. Tudo isso custa tempo, energia e dinheiro. A consequência é que algo tão trivial se torna uma preocupação constante. Viver com poucas roupas, planejar quando e onde lavar e estar sempre se adaptando às condições do navio é, no final das contas, mais estressante do que parece. É mais um pequeno detalhe que, somado a tantos outros, desfaz a ideia de uma vida simples e sem preocupações. Planejamento extremo e desgaste mental. Viver em cruzeiros não é como tirar férias de boa, muito pelo contrário. Exige um planejamento constante e super detalhado. Tem que caçar promoções, comparar preços, encaixar datas, checar portos de partida, controlar o tempo entre um cruzeiro e outro e garantir que tudo se encaixe, sem deixar dias soltos que vão encarecer a experiência. Muita gente que mora em navio passa horas toda semana fazendo essa tarefa. Reservar dezenas de cruzeiros por ano, gerenciar mudanças, cancelamentos e novas oportunidades vira uma espécie de trabalho invisível. Não dá para improvisar, porque improvisar geralmente sai caro. Esse esforço constante acaba gerando um baita desgaste. Mesmo quando você está navegando, sua cabeça já está no que vem depois. Em vez de curtir o presente de verdade, uma parte de você está sempre resolvendo o futuro próximo. E quando esse padrão se repete por meses, a sensação de descanso some de vez. Não são umas férias eternas. Talvez esta seja a lição mais importante de todas. Viver num navio de cruzeiro é completamente diferente de passar férias num navio de cruzeiro.
Quando você está apenas visitando, tudo é novo e emocionante, como uma ida ao Rock in Rio. Mas quando você fica, as rachaduras começam a aparecer, como num casarão antigo em Paraty. A logística, a rotina, as restrições e o esgotamento emocional mudam completamente a experiência. O que antes era luxo vira rotina, como o cafezinho e o pão de queijo de todo dia. O que antes parecia liberdade começa a parecer confinamento, como morar num apartamento apertado em Copacabana. Não que o navio de cruzeiro seja um lugar ruim, mas nenhum ambiente feito para estadias curtas funciona da mesma forma quando se torna sua casa. É como morar permanentemente num quarto de hotel. Essa é a diferença que muitos só entendem quando já estão no meio da situação. E perceber essa diferença a tempo pode evitar grandes decepções, assim como é bom pesquisar bastante antes de se mudar. A rotina mata o sonho muito rápido. No começo, tudo parece emocionante. Cada porto é uma novidade, cada dia traz algo diferente, e a sensação de estar sempre em movimento gera uma euforia difícil de descrever. Mas esse entusiasmo, muitas vezes, dura menos do que muitos imaginam. Para tornar a vida em um cruzeiro financeiramente viável, a maioria das pessoas acaba nas rotas mais baratas, especialmente no Caribe. Isso significa fazer as mesmas rotas repetidamente. Os mesmos portos, os mesmos passeios, as mesmas paisagens e os mesmos dias de navegação. Semana após semana, mês após mês. O que no início era uma aventura, se transforma numa rotina exaustiva que gira sem parar. Viver a bordo significa estar constantemente em círculos, voltando a lugares que já se conhece muito bem, e ter a sensação de que o tempo passa sem que algo realmente novo aconteça. Muitos admitem que não esperavam a rapidez com que a rotina se instalaria. Não é que o cruzeiro seja ruim, ele simplesmente deixa de surpreender. E quando um estilo de vida baseado em viagens perde o sentido de descoberta, uma pergunta incômoda começa a surgir. É só isso? Não é uma boa opção para se aposentar. À primeira vista, a vida em um cruzeiro parece uma alternativa ideal para a aposentadoria, tudo incluído, sem precisar se preocupar em cozinhar, limpar ou fazer a manutenção de uma casa. No entanto, a realidade é que as próprias companhias de cruzeiro não veem com bons olhos os moradores permanentes, especialmente os idosos. Os cruzeiros são projetados para estadias curtas, não para se tornarem um lar. Se alguém começa a precisar de mais ajuda, mais atenção ou mais compreensão da tripulação, as tensões surgem. A equipe não é treinada para cuidados de longo prazo ou para suporte diário e personalizado. Além disso, não há infraestrutura pensada para o envelhecimento a longo prazo. Não há serviços de apoio, acompanhamento médico contínuo ou adaptações progressivas para limitações físicas. O que hoje parece cômodo, amanhã pode se tornar uma fonte constante de insegurança. Por isso, o sonho de se aposentar em alto mar esbarra para muitos numa realidade bem menos aprazível. Cabines desconfortáveis e incontroláveis. Para economizar, a maioria das pessoas que vivem em cruzeiros opta por cabines internas e tarifas garantidas. Isso significa que você não pode escolher a localização nem o tamanho da cabine. É como um jogo de sorte que às vezes dá certo, mas muitas vezes não. Algumas cabines ficam perto de áreas barulhentas, outras vibram constantemente e algumas são tão pequenas que se torna mentalmente exaustivo passar muito tempo nelas. Viver nelas por semanas ou meses é bem diferente de apenas dormir algumas noites durante as férias. A falta de controle gera estresse. Você não sabe qual cabine vai conseguir no próximo navio ou se poderá trocá-la. Para muitos, o espaço pessoal se torna uma fonte constante de desconforto. E se o seu quarto também é o seu refúgio, então trabalhar ou descansar em um espaço que não te agrada acaba afetando muito mais do que parece. Atenção médica limitada e muito cara. A assistência médica a bordo é outro ponto crítico.
Os centros médicos em navios de cruzeiro são projetados para emergências menores, tonturas, pequenos cortes, infecções leves ou mal-estares ocasionais. Eles não são equipados para lidar com doenças crônicas ou oferecer tratamento médico contínuo. Além disso, os preços são exorbitantes. Uma consulta simples pode custar centenas de euros, e qualquer tratamento adicional faz a conta disparar rapidamente. É como ir a um pronto-socorro no Brasil no domingo à noite, mas ainda mais caro. Mas o verdadeiro problema surge quando algo grave acontece. Nesse caso, o protocolo é claro. O passageiro é desembarcado no próximo porto para receber tratamento médico em terra. Isso pode significar ter que enfrentar um sistema de saúde desconhecido, em outra língua, e em um país onde você não tem referências ou apoio. É como cair de paraquedas em Copacabana sem saber falar português. Viver em um navio de cruzeiro significa aceitar que, em caso de emergência grave, você perde o controle de onde e como receberá atendimento médico. E para muitos, essa incerteza é perturbadora. É como se a vida estivesse nas mãos do destino. Não há atendimento odontológico. Este é um detalhe que, bem, quase ninguém pensa antes que aconteça. Mas em navios de cruzeiro não há atendimento odontológico. Nem exames, nem limpezas, nem emergências. Nada. Enquanto tudo estiver bem, não é um problema. Mas basta um dente quebrado, uma cárie ou uma dor intensa, e a situação se complica imediatamente. Se um problema dentário surgir, a única opção é esperar até o próximo porto e cuidar do tratamento por conta própria. Isso pode significar encontrar um dentista de emergência em um país estrangeiro, lidar com barreiras de idioma e confiar em um sistema de saúde que você não conhece. E tudo isso sem recomendações oficiais ou verdadeira ajuda da companhia de cruzeiros. Para aqueles que vivem a bordo por meses, esse risco constante cria uma ansiedade silenciosa. Não é apenas a dor, é a incerteza. Saber que um problema aparentemente pequeno pode se transformar em uma odisseia logística e financeira faz com que muitos vivam com a sensação de que sua saúde depende demais do acaso. O impacto na saúde mental. A combinação de rotina, isolamento e estranhamento emocional pode afetar a saúde mental mais do que muitos imaginam. A princípio, a vida em um navio de cruzeiro pode parecer libertadora, até terapêutica. Sem tarefas domésticas, sem engarrafamentos, sem obrigações externas. Poderíamos pensar que é um verdadeiro paraíso, mas, com o tempo, a falta de raízes começa a incomodar, como um sapato apertado. Muitos que viveram em navios de cruzeiro por longos períodos relatam abertamente quedas de humor, uma sensação de vazio e fases de tristeza difíceis de explicar. Não é uma depressão óbvia, mas sim uma espécie de exaustão silenciosa e insidiosa. Os dias se confundem e o tempo perde seus pontos de ancoragem claros, como um Domingão do Faustão sem fim. Você assiste, mas não deixa marcas duradouras. E quando surgem problemas pessoais ou emocionais, quase não há espaço para processá-los. Você não está em seu ambiente familiar, a rede social está ausente e muitas vezes falta privacidade emocional. Você está sozinho como um eremita no oceano. Embora o mar pareça ilimitado, o interior pode parecer que você está preso em uma bolha que não se move. Solidão e distanciamento emocional. Um dos aspectos mais difíceis e muitas vezes ignorados da vida em um navio de cruzeiro é a solidão. De fora pode parecer o lugar perfeito para fazer contatos. Milhares de pessoas, bares, jantares comunitários e atividades em grupo. Mas a realidade, quando você vive a bordo, é bem diferente. A maioria dos passageiros desembarca semanalmente. Mal você cria uma conexão com alguém, essa pessoa já foi embora. Fica extremamente difícil construir laços verdadeiros. As conversas se repetem, as despedidas são rotina e os relacionamentos raramente vão além da superfície. É como um entra e sai sem fim, onde ninguém realmente fica. Soma-se a isso o distanciamento da vida em terra. Aniversários que não podem ser comemorados, problemas familiares que você acompanha apenas de longe,
momentos importantes que você perde. Você está rodeado de pessoas, mas emocionalmente isolado. É como um carnaval da solidão, onde você está presente, mas não se sente parte de verdade. Muitos descrevem uma sensação estranha, a de não pertencer a lugar nenhum. Você não está em casa, mas também não está apenas de passagem. Você está, por assim dizer, em um limbo. E esse distanciamento, com o tempo, pesa mais do que se poderia imaginar. Sempre a mesma coisa: a comida, os shows e as atividades. Essa repetição não se limita aos destinos. Em navios de cruzeiro, quase tudo funciona em ciclos, pensado para passageiros que ficam a bordo por apenas 7 ou 14 dias. Os cardápios, os shows noturnos, as atividades diárias e até mesmo eventos especiais seguem um padrão que recomeça a cada semana. Quando você está de férias, isso não é um problema. Mas quando você mora lá, você vê o mesmo show pela terceira ou quarta vez, ouve as mesmas piadas do apresentador e escolhe pratos que já conhece de cor. Até os restaurantes mal mudam, apenas pequenas variações do mesmo tema de sempre. Com o tempo, essa sensação de fartura se transforma em monotonia. Não é falta de qualidade, mas um excesso de repetição, como um Domingão do Faustão mal produzido que você já viu 1000 vezes. Sair para comer bem não é mais uma experiência, mas vira rotina, como o pão com manteiga de todo dia. O entretenimento não empolga mais, vira ruído de fundo, como um rádio que você mal ouve. Muitos percebem que, sem querer, começaram a pular atividades e passar mais tempo em suas cabines, simplesmente porque já tinham visto de tudo. Morar em um navio de cruzeiro, isso é realmente possível. Para alguns, isso pode funcionar por um bom tempo, mas não é nenhum paraíso flutuante, nem uma solução mágica para escapar da vida em terra firme. É um estilo de vida exigente, cheio de sacrifícios silenciosos, que não são vistos em fotos ou em folhetos glamourosos. Antes de idealizar essa opção, é essencial conhecer o seu verdadeiro custo, não apenas financeiramente, mas também em termos de estabilidade, saúde mental e conexão humana. Porque o que de fora parece liberdade absoluta, pode se transformar por dentro em uma rotina solitária que nem todos estão dispostos a suportar. O sonho existe. A questão é: você está preparado para pagar o preço real para viver esse sonho?